noite, meus amigos tricolores. Estamos no ar novamente com o programa Acesso pela TV Lauro e pela web rádio A Voz do Campeão. Isso, nós temos toda quinta-feira esse encontro, onde eu posso conversar um pouco com vocês, manifestar um ponto de vista pessoal, mas que eu sei que representa boa parte da torcida tricolor. Nós hoje vamos conversar quando o Bahia se encontra talvez na sua pior performance em toda a sua história na disputa de campeonatos. Mesmo quando o Bahia disputava a Série A, o Bahia sempre ficava em quinto lugar, sexto lugar, e foi campeão brasileiro em 88 e foi campeão brasileiro em 59. Então, essa posição de 13º colocado na competição é uma posição um pouco desconhecida para o Bahia, não é uma situação frequente, nem o Bahia experimentou isso muitas vezes, creio que nunca. Então nós estamos num momento muito delicado, não do campeonato, não digamos assim, da formação dos elencos do Bahia. Nós estamos num momento delicado da própria história do Bahia. Estamos vivendo uma situação que os tricolores jamais imaginaram que poderia viver. É lógico que a gente tem arrastado já há um tempo a incompetência de sucessivas diretorias. Nós vimos como foi a época das trevas de Marcelo Guimarães e sua entourage. Foi uma coisa calamitosa. Então foi necessário que uma verdadeira rebelião, um movimento de ampla participação da torcida tricolor, eclodisse e levasse o Bahia a realizar não só uma transformação epidérmica de tirar um dirigente nefasto, mas também uma transformação nas suas estruturas diretivas, na sua forma de organizar o poder político no interior do clube. Estamos muito longe de alcançar uma situação definitiva, amadurecida, uma democracia mais profunda, mas alcançamos alguns elementos fundamentais, formais da democracia. Então o Bahia viveu um momento grandioso na sua história, que foi essa transformação de um período oligárquico para um período democrático. Mas não estamos sendo muito felizes no período democrático, por ponto de vista do poder diretivo que hoje se encontra à frente do nosso tricolor. Vejam vocês que da primeira gestão do período democrático, fomos rebaixados da Série A para a Série B. E agora que estamos amargando essa participação na Série B, vemos se frustrarem todas as nossas expectativas. Então é um momento oportuno, por mais que os arautos do poder, os corifeus do poder, os gananciosos do poder não queiram, não gostem, mas é o momento de se fazer um balanço, de se pensar no que aconteceu com o tricolor, porque ele está em perigo. Não apenas no campeonato, ele está em perigo no seu conceito, na sua concepção, na maneira como as pessoas encaram ou sempre encararam o tricolor. Foi um desastre quando foi lá para os Estados Unidos e é um desastre aqui, jogando nas competições aqui é chamado. Então vejam bem que imaginem se ninguém discutisse isso. Se a torcida tricolor não deixasse para lá. Ninguém desagradasse os atuais portentados, ninguém discutisse as causas que está levando o Bahia a esse desespero. Seria um silêncio dos pântanos. Então os proxenetas, os puxa-sacos, aqueles que têm interesses a preservar no interior do clube, estariam satisfeitos, porque a grande massa tricolor estaria calada. Mas eu acho que isso não está acontecendo. Eu fico assustado, verdadeiramente assustado, quando vejo a manifestação massiva da torcida tricolor.
Você abre as redes sociais, é algo extremamente preocupante, como uma direção, como uma governança é tão desacreditada, como a torcida tricolor encara os atuais dirigentes do Bahia. É vergonhoso. É uma coisa que eu não suportaria continuar à frente do Bahia, levando o clube a esses dissabores atuais, sendo odiado pela torcida, como nós observamos nos dias de hoje, e continuasse à frente do Bahia. É claro que o regime democrático tem regras. Então, foram eleitos, têm que cumprir os seus mandatos, se não cometeram crimes que pudessem levá-los a uma situação de impeachment, de impedimento. Eu acho que não é o caso, né? A má gestão por si só não significa a retirada, a defenestração desses dirigentes. Mas observem que nós estamos há 2 anos com essa diretoria à frente do Bahia, não ganhamos praticamente nada. Este ano, nada. Não fomos campeões baianos, que era de se esperar. Não fomos campeões na Copa do Nordeste e saímos muito cedo da taça da Copa do Brasil. Saímos a pontapés, porque nem disputamos a Copa do Brasil. Tamanha era a nossa ineficiência no campo de jogo. Então, olhem vocês que nós ficamos brincando de formar elencos. Nós formamos 2 grandes elencos. Um primeiro elenco que disputou essas derrotas do primeiro semestre e agora estamos formando outro elenco. Do elenco de hoje, só 2 titulares permanecem daqueles que vieram na reformulação do começo do ano. Só 2 titulares, Hernani e Juninho, mas ninguém. Todos foram substituídos porque ineficazes. Um desperdício fabuloso de dinheiro. Um jogar pela janela os esforços que o Bahia tem feito para conquistar recursos financeiros. Então, meus amigos, nós chegamos a uma situação em que não é mais possível. Ninguém suporta isso. O Bahia tem 18 jogos. O seu próximo adversário, o Atlético Goianiense, também tem 18 jogos, porque é justamente o adversário do Bahia nessa 19ª rodada da competição. Nós estamos, em relação ao Atlético Goianiense, a 8 pontos, quase 3 vitórias, né? Em relação ao Goiás, que é o último, ou melhor, o primeiro da zona de rebaixamento, estamos a 5 pontos. Então nós estamos mais próximos da zona do rebaixamento do que do G4, que foi o ideal colimado, o interesse que toda a torcida tricolor tinha de conquistar a sua ascensão, o seu acesso à elite do futebol brasileiro. Então é uma situação muito calamitosa a que o Bahia enfrenta hoje. A gente ouve aqui e ali, e muitas pessoas de boa fé, crédulos, que acreditam piamente que foi essa diretoria quem obteve esses resultados em relação às condições financeiras, ao equilíbrio financeiro do clube. Eu contesto isso com muita clareza, com muita convicção, porque, na verdade, não poderia continuar aquela época dos estroinas, dos gastadores, daquela época sem controles que o Bahia vivia. Por que não poderia? Porque houve uma mudança institucional no clube que não permitiria mais aquilo. O Bahia tinha que ter o mínimo de transparência, tinha que ter o mínimo de organização de suas finanças, tinha que recuperar o mínimo de sua credibilidade em relação ao mercado, não tanto por ações administrativas, mas como decorrência de sua nova condição institucional. O resto veio porque o Bahia é poderoso, o Bahia é forte, o Bahia detém um prestígio nacional muito grande, é o maior do Nordeste.
É por isso que o Bahia tem a maior receita do norte, nordeste e centro-oeste do país. A 14ª do país. A 14ª receita neste sistema corrupto e nesse sistema injusto com que as verbas são distribuídas em relação aos recursos provenientes da televisão enfim, da TV fechada, etc. Isso é muito injusto, né? O que se pratica no Brasil. Os clubes do centro-sul do país são os grandes privilegiados e os times, os demais times, os clubes são explorados, são, digamos, colocados de lado. Então, apesar desse sistema injusto, o Bahia é a 14ª receita do país. Jamais é a segunda receita entre os clubes que estão na Série B, só perdendo para o Vasco da Gama. Então, meus amigos, nada pode explicar senão a incúria, o despautério, a incompetência, a estupidez desta atual diretoria do Bahia, que contrata ao léu, que forma times como se isso fosse uma brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto. Então, esse é o quadro que precisa ser alterado urgentemente. Eu não acho que a gente deva esperar até as próximas eleições. Também não podemos destituir os atuais dirigentes. Mas o Bahia tem um conselho deliberativo que deveria estar discutindo amplamente a atual situação em que o clube se encontra. O Bahia tem uma imensa torcida. Disse até que a revista Placar uma vez fez uma pesquisa que mostra que o Bahia é a 6ª torcida do estado de São Paulo e a maior do Nordeste, sem nenhuma dúvida. Então, meus amigos, é um momento de uma reflexão, que todos se unam em busca desta saída imediata, porque isso não pode continuar. Quer dizer, o Bahia está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que da conquista do acesso tão desejado por sua torcida. Há um sentimento de frustração, de desespero, de inconformismo muito grande, que precisa ser respondido. Quando esse sentimento está espargido por toda a torcida tricolor, nós vemos o presidente do Bahia anunciando as novas camisas que o Bahia vai se apresentar diante do seu público. Nós vemos anunciando que vai se fazer um fast food. Claro que ninguém é contra que se faça novas camisas, que se faça um fast food, tantas vezes, aliás, anunciado e nunca concretizado, como um museu e outras coisas, dessa relação ambígua, estúpida, mal ajambrada que há entre o Bahia e a Arena Fonte Nova. Então, neste momento, era preciso enfrentar de cara, com uma atitude positiva, essa atual situação e buscar aconselhamentos, se não a renúncia, como muitos têm pedido, da atual diretoria do Bahia, pelo menos uma nova composição política que permita criar um sistema, criar uma saída para uma administração mais competente do futebol, de modo a que não venhamos sofrer os torcedores essas decepções terríveis que estamos sofrendo. Esse é o meu pensamento. Acho que isso não poderia passar mais tempo sem uma solução desse tipo. Vamos para um intervalo e logo voltaremos. Tá ligada na voz do campeão, acabou com o amor, a nação tricolor, tá ligada na voz do campeão, acabou com o amor, a nação tricolor, tá ligada na voz do campeão. Meus amigos tricolores, estamos de volta para o segundo bloco do programa Acesso, que discute as condições do Esporte Clube Bahia
que discute os problemas enfrentados pelo clube no atual momento e que é um espaço que permite a circulação de ideias aqui na TV Lauro e na web rádio A Voz do Campeão. Mas eu queria mencionar aqui um fato muito interessante, né? Vejam, o Bahia sempre foi, o Esquadrão de Aço, sempre foi o campeão das rendas nos estádios de futebol. Inclusive quando disputava a Série C do campeonato, que uma vez o Bahia disputou, a Série C do campeonato, o Bahia conseguia superar as rendas do centro-sul do país, disputando com jogos da Série A. Então o Bahia era um campeão nato, chegou até a ganhar uma premiação nacional por conta disso, campeão das rendas, campeão de público em todo o país, disputando a Série C e a Série B, enquanto que times que disputavam a Série A, campeonatos da Série A, não conseguia alcançar esse feito, essa proeza. Então essa é uma marca do Bahia, que vai se esmaecendo, que vai se perdendo no tempo. O Bahia não consegue mais rendas. É claro que há muitos fatores influenciando para isto. A própria administração da Arena Fonte Nova é grandemente responsável por isso, mas também o mau desempenho do Bahia nas competições em que se envolve. Eu estou falando isso também para mostrar, não com ressentimento ou inveja, mas para mostrar que o jogo de ontem entre os dois líderes do campeonato nacional da Série B, Vasco da Gama e Ceará, ou melhor, Ceará e Vasco da Gama, que foi um jogo disputado ontem à noite no estádio Castelão, em Fortaleza, teve mais de 50 milhões de reais de renda. Mais de 50 milhões de reais de renda. Então isso é uma coisa muito significativa. Digo melhor, mais de 50 mil espectadores. A renda eu nem sei quanto foi, mas deve ter sido uma renda muito elevada, porque mais de 50 mil torcedores foram assistir a partida entre Ceará e Vasco da Gama, que terminou em um empate sem gols. Eram os dois líderes. Olhem bem, meus amigos, os líderes do campeonato nacional da Série B. O Ceará, que, portanto, está tendo nessa condição uma representatividade regional do Nordeste do Brasil, e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Então, já por sinal, campeão carioca. Então, meus amigos, e o Bahia? E o Bahia com suas tradições? O Bahia não pode perder suas tradições. Ele tem que segurar com unhas e dentes. Ele tem que ser capaz de preservá-las, de conservá-las, de protegê-las. Não pode continuar o Bahia descendo a ladeira como está descendo desde a administração passada. E agora, na administração atual, a gente sabe o caos, a incompetência, o gerúndio, como eu sempre venho dizendo. Então, meus amigos, esse fato, né, que nós podemos citar, que aconteceu na noite de ontem, entre o jogo do Ceará com o Vasco da Gama, é muito relevante. Mostra uma perda de liderança. Mostra que nós não estamos perdendo apenas na tabela de classificação. Nós estamos perdendo também tradições. Nós estamos perdendo o prestígio que sempre tivemos como um bicampeão nacional, como um time de grandes glórias e grandes títulos. Vamos a um novo intervalo e logo, logo voltaremos. Tricolor, tá ligada na voz do campeão. Acabou com a Bamor, a nação tricolor, tá ligada na voz do campeão. Acabou com a Bamor, a nação tricolor, tá ligada na voz do campeão. Estamos de volta com acesso. Agora, nós sempre falamos aqui em contratações. Eu acho até uma lástima isso.
porque nós tínhamos que falar em contratações no começo da temporada, quando o time está se refazendo, né? No caso do Bahia, ele se refez por um todo, porque dispensou todos os seus jogadores, ficou praticamente a zero, apenas com seus atletas provenientes da base naquela época. Isso não deve acontecer nunca num time de futebol. Ele deve ter sempre uma base que vai se renovando, um time que vai se renovando. Então saem alguns, entram outros novos e tal, mas é um processo que não se interrompe tão drasticamente, de forma tão violenta. Então se constituiu todo um elenco novo no começo da temporada. Então, essas contratações terminaram se mostrando insatisfatórias. O Bahia não ganhou nada, o Bahia não formou time, até o técnico teve que entrar na dança. Então, nós começamos a reformular o time. Então, eu não quero falar hoje mais de contratações, porque é um assunto que é uma espécie de dia a dia do Bahia, sempre está contratando porque nunca contrata bem. Eu quero falar aqui da descontratação. O Bahia tem que fazer descontratações. O Bahia tem jogadores que já comprovaram que não estão qualificados para figurar no time principal do Bahia, nem como titulares, nem como banco. Então muitos desses jogadores continuam e nós sabemos que não dão o rendimento necessário. Ainda agora, nós temos conhecimento que vários clubes do Brasil querem contratar o jogador Luizinho. É preciso ter um reconhecimento aos dirigentes do Bahia de que Luizinho pode ser até um bom jogador, mas aqui ele esqueceu o futebol. Aqui ele não ofereceu ao Sport Clube Bahia o que o Bahia esperava dele. Então nós não tivemos em Luizinho um jogador capaz de acrescentar, de realizar intervenções, partidas. Sua participação nos jogos nunca foi positiva. Um jogador que apresentou diversas falhas no seu desempenho, que realmente eu não vejo mais lugar para Luizinho no time do Bahia. Então é preciso fazer ter a competência, até para não prejudicar o jogador, de negociá-lo adequadamente para que ele possa, talvez em outro ambiente, em outra praça, em outras condições, desenvolver bem o seu futebol. Olha, fala-se muito hoje, eu tenho lido em diversas páginas, blogs, das redes sociais, e não tenham dado assim, uma credibilidade absoluta a essas notícias. Não acredito que elas... talvez elas tenham um teor de verdade, como diziam os antigos poetas gregos, né? Quando iam nas feiras para declamar os seus poemas e contar as suas histórias, né? Diziam que eles iam contar uma história que era verdade e imaginação. Então eu não sei o que é verdade, o que é imaginação, mas hoje já se discute, e bastante, o ambiente existente entre os tricolores, entre jogadores, preparadores, diretores, de que é um ambiente onde o diálogo não tem fluído com a naturalidade, o entendimento, as virtudes que o diálogo tem. Então, que há muitas divergências destrutivas, que há muitos desencontros nesse ambiente interno do Bahia, e que isso estaria se refletindo na atuação do time, no desempenho do time em campo. Pode ser verdade, como pode ser mentira, mas eu percebo que isso cada dia mais é divulgado e a gente já observa nas redes sociais.
Há também, assim, notícias que muitas vezes geram muito desencontro, perturbações. Agora mesmo a gente viu uma discussão, que até me parece infrutífera, se a seleção olímpica da Alemanha ia treinar no Fazendão ou não ia treinar no Fazendão. O fato é que não treinou até agora, pelo menos até a hora que estou fazendo esse programa, porque treinou no campo, no estádio do rival e treinou no estádio de Pituaçu. Então, até agora, essa propaganda, as redes sociais mostraram fotos do presidente do Bahia ao lado do chefe da delegação alemã, garantindo que a seleção alemã ia realizar os seus treinos, os seus treinamentos lá no Fazendão. Isso terminou virando uma polêmica em vez de um fato. E uma polêmica provocada, uma polêmica que foi alimentada pela própria direção do Bahia. Então eu não sei até que ponto isso é benéfico, porque isso gera desconfianças, gera intrigas que talvez não seja o melhor que devemos colher no nosso dia a dia, nas relações que o clube tem com federações, delegações estrangeiras, com a própria Olimpíada, enfim. Essas coisas que fazem o ambiente tricolor um pouco uma geleia, onde não se sabe bem o que é e o que não é. Olha, meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje eu dediquei o programa inteiro a esse balanço do que tem sido o Bahia nessa temporada, neste ano. Eu espero que o ano que venha traga dias melhores, porque esse ano, mesmo que venhamos a modificar essa situação, será com muito sofrimento, com muitas dores e, ao final, quem sabe, com muitas alegrias.